Olá, pessoal, tudo bem? Então, aqui hoje mais uma gravação de um episódio do podcast Casal Cegonha. E hoje temos a ilustre presença de uma pessoa que vai falar de bastante coisas legais para nós aqui, principalmente de alimentação, que é o forte dela, né? Aqui com a gente, a nutricionista Laísla Gebauer. Oi, gente, tudo bem? Eu acho Tudo que você já bem? falou o nome dela errado. Não é Laísla? Gebauer. Ou Ah, é Gebauer? Gebauer? É Gebauer. Eu, Ah, sei, eu sou desculpa. cunhada, né? Eu tenho que saber, né? Eu achei que era Gebauer. Não. Laísla Sim, Gebauer. Gebauer. A pessoa que mais tem o nome trocado que eu conheço. Nós já vamos contar a história do teu nome. Você apresenta primeiro. Bom, oi, gente, tudo bem com vocês? Não, estamos ótimos. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz em estar aqui. Fiquei bem feliz com o convite. E é uma honra estar participando do podcast de vocês que são os meus cunhados e amigos. E também o pessoal que me incentivou muito a estar onde eu estou. Para quem não me conhece, então, eu sou nutricionista. Eu sou bióloga e nutricionista. A nutrição é a minha segunda graduação. E eu fiz ela muito por incentivo, né, da minha família. E vocês fazem parte disso. Ah, que legal. Somos família também, né? Não, e a nossa ideia de trazer você aqui, né, Laísa, porque você está super atual aí no assunto, então hoje, né, nos dias de hoje que a gente está vivendo, a alimentação é fundamental e é um assunto muito discutido, né? Na nossa área, que é a ginecologia e obstetrícia, principalmente na obstetrícia e na saúde da mulher, há muitas controvérsias, mitos, né? E coisas que a gente quer discutir contigo aqui para a gente esclarecer bastante coisas, né? E hoje, muitos tratamentos estão focados na alimentação, né? Quando a gente fala em síndrome de ovário policístico, endometriose, tem dieta para tudo. E para quem quer engravidar, para quem está grávida, para o pós-parto, né? Com pequenas variações, né? Pequenas ou grandes, você vai dizer para a gente. Mas tem dieta para todo tipo de coisa, né? Sim, a nutrição ela vem assim de uma forma a agregar todos esses tratamentos, né? Então, eu estudo muito a nutrição da mulher, que foca em tudo isso que você citou agora, e eu trabalho muito com a síndrome dos ovários policísticos, é uma das minhas maiores abordagens. As tentantes, que é quem quer engravidar, gestante em todas as fases da gestação e as puérperas também. Então, com certeza, acho que a gente vai ter uma conversa bem legal hoje, porque é um tema que eu estou estudando muito e trabalhando muito, atuando muito nisso. Bom, isso é o nosso dia a dia também, no consultório. Como a gente atende bastante gente e essa avaliação e o incentivo da alimentação é fundamental, né? Mas conta para nós primeiro. Então, você tem duas faculdades. Primeiro você fez biologia. Sim, minha primeira graduação é Ciências Biológicas, licenciatura. Então, eu acho que sou, né? Não dá para deixar de ser. Eu sou professora também, eu fui professora durante 10 anos da rede estadual. Legal. E também da rede privada. Então, a nutrição ela entrou na minha vida porque quando eu terminei essa primeira graduação, eu terminei ela bem novinha, tinha 21 anos. E Você terminou a biologia com 21 anos? Sim, terminei a biologia com Nossa, 21 super anos. nova. E já comecei a lecionar, a dar aula. Então, uma coisa que me incomodava muito na época é que eu era muito magrinha. É Eu verdade. pesava... Eu já vi fotos, né? Porque já conheci a Laísa Musa Fitness. Eu pesava por volta de 50 quilos e era uma coisa que me incomodava. Então, eu falei, não, o dia que eu terminar a faculdade, porque durante a faculdade, trabalhando da biologia ainda, eu não tinha tempo, né, de ir para uma academia, nem nada. Eu sabia que eu precisaria, se eu quisesse atingir, né, um peso maior. E eu terminei a faculdade e eu comecei os treinos de musculação. E durante todo esse processo, né, de me dedicar a essa vida fitness, eu acabei me apaixonando pela nutrição. Que legal. Foi aí que eu Aí você trabalhou um tempo e depois você foi fazer nutrição? Sim, eu trabalhei 10 anos como professora, né, então foi um período bom da minha vida. Eu era concursada do Estado, Ciências e Biologia. E durante o tempo que eu trabalhei como professora, eu resolvi fazer a graduação de nutrição. Aí seria a minha segunda graduação.
Que depois, que você foi fazer depois, que eu fui né? fazer depois. E assim, Você lecionava e estudava. lecionava, estudava, exatamente. E eu lembro, a Laísla sempre gostou muito desse assunto, né? Pra quem não sabe, a Laísla é minha cunhada, casada com meu irmão. Graciano, que é uma pessoa mais low profile, diferente de mim, da Laísla e até do meu marido. E ele é psiquiatra aqui, mas ele não aparece muito. Eu brinco que ele é tipo cabeça de bacalhau, né? Ninguém nunca ninguém vê. Mas ele existe. Ah, E eu lembro desde o começo, desde antes, quando você quis estudar nutrição, né? A gente conversava, a Laísla sempre gostou muito, já sabia sobre o assunto. E assim como eu, você fez a segunda faculdade, a gente aproveita muito mais, né? nossa, Tem totalmente. outro foco e foi muito legal. A gente ficou muito feliz. E eu tinha certeza que daria certo, né? Eu lembro que eu sempre falava, Laísla, as pessoas vão te olhar e vão querer ser igual a você. Então, eu entrei justamente na nutrição por causa disso, porque as pessoas que... Eu não era nutricionista, eu só gostava muito de estudar isso, eu sempre estudei muito a nutrição, e vinham me pedindo dieta e orientação, coisas, né? E eu acabava, pelo menos para as minhas amigas, sempre auxiliava de uma certa forma. E aí eu decidi fazer a nutrição justamente por isso. Quando você vê que você está estudando muito uma coisa, que você se identifica demais, que você vive aquilo, sabe? Eu pensei, por que não transformar Por que isso não fazer no isso, meu né, trabalho, no meu dia a né? dia, né? Que eu acho que quando a gente trabalha com o que a gente gosta, é muito mais fácil. Não, isso é né? magnífico. É o que a É gente muito mais falou fácil. no nosso primeiro episódio, né? Você fazer aquilo que você gosta, você faz com prazer, Com né? certeza. Não ser aquela obrigação, né? Não, nossa, é uma coisa incrível, incrível mesmo. Eu vou atender, eu faço hoje, eu trabalho com a clínica, né? Atendimentos de nutrição. E eu vou trabalhar, assim, feliz, realizada. Eu gosto do que eu faço, É sabe? Eu bom, fico né? triste quando tem feriado que eu não estou trabalhando. Mas dá pra malhar, né, no feriado. Dá, pelo menos isso. Gente, a Laísla é a única pessoa que eu conheço que malha todos os dias. Mas não é todos os dias assim, Segunda a sexta, segunda a né? sexta. É sábado, final de semana, Natal, Ano Novo. Aí, final de semana, a gente vai na minha mãe, né? A Cara, gente come... eu queria ter a determinação que ela Não, Isla eu tem. cheguei 2 vezes. A gente vai lá e come banoffee. Cara, é Ela vai de manhã e de noite. A gente fica sensacional. olhando. Não. Não, isso, nesse ponto você tá de parabéns. Não, tá de porque é parabéns. determinação, né? Isso é uma coisa que é um foco, né? Eu São vou, poucas pessoas que têm isso. eu vou 7 dias na semana, então realmente eu treino todos os dias. E não é uma coisa que é uma obrigação para mim. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, você é muito determinada. Eu falo que acho que determinada é quando você faz uma coisa que você não gosta. É. Eu acho que como eu gosto de treinar, eu gosto de me alimentar bem. Então, tanto treino quanto comer da forma que eu me alimento, é algo que é prazeroso para mim, sabe? Eu não Você tenho, faz que, eu faço realmente por gosto. prazer, por gosto. Então, trabalhar com a nutrição, assim, me realiza de uma forma que, sei lá, não sei nem explicar o tanto. É muito, muito bom mesmo. Legal. E hoje você está atendendo aonde, Laísla? Aqui em Toledo? Eu atendo no Instituto Da Vinci. No Da Vinci. No Da Vinci, aham. Legal. Você só atende lá? Você tem algum outro lugar ou não? Quando eu comecei, eu atendi em Matelândia e atendi um tempo em Marechal, mas aí aqui a demanda de Toledo, graças a Deus, está legal. ótima. Então, eu estou só aqui, né? Não estou saindo. E online você está fazendo ainda? Sim, online sempre, online. E a gente tem também, eu atendo junto com a Ariane, lá na Vivaque também, a gente faz a consulta MAP, que é uma consulta multiprofissional. Legal. Então, eu atendo na Da Vinci, no Instituto Da Vinci, as minhas consultas, e as consultas que é com ela, a gente atende lá na Vivaque. Legal. E conta para nós a origem do seu nome. Então, Canta a música. ai, meu Deus, não, cantar, Beto? gente, Não sei. Você não sabe? só se o Beto cantar. Não, se eu cantar, vai todo mundo descobrir o meu talento escondido. Deus me livre. O dia que a Laísla me contou da onde que vinha o nome dela, eu nunca mais esqueci. Que vem de uma música que o pai e a mãe dela eram fãs da Madonna, né? Uma música da Madonna. Ah, é? Canta aí, Laísla, conta. Não, então conta você. O nome da música é La Isla Bonita. Lembra Mas dessa no música? caso, a La Isla É da ilha? é da ilha, né? Lá. Lembra? Aham. Todo mundo conhece essa música. La Isla Bonita. Bem essa. Aham. Na, 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 na. Eu não sei cantar, mas eu sei qual que é. La Isla, é a ilha. Ah, saiu daí? Daí, aham. Meu pai. Tipo, aquele nome aleatório. É aleatório, porque assim não tem nada a ver. Tipo, é nada a separado. É lá. Ah, acho que eu vou Isla, pôr a isso aí. ilha. Era a ilha bonita, e ele falou: não, então é isso aí, vai chamar isso. Não, mas é igual às vezes no consultório, né? Você tá fazendo pré-natal, daí como é que vai chamar? Ah, vai chamar tal nome. Não, da Bíblia.
Mas, cara, onde é que achou esse nome na Bíblia? Tipo, onde é que Né? leu Tipo, isso? você abriu a Bíblia, viu um nome lá e falou, é bíblico, eu vou pôr esse nome. Não, Nome que você nunca viu na vida. a gente né? acha nomes, assim, bem aleatórios na obstetrícia, né? Eu nem sei dizer. Como é que é? Teve um que eu sempre lembro, eu tava fazendo um parto lá na HU, e a mãe falou pra mim, eu falei, como é que vai chamar seu bebê? Ela disse, Fábregas. Fábricas? Ah, é bem Os homens sabem. Ô, sou um jogador. É um jogador da Espanha, né? Aham. E era Fábregas o nome. Esse foi um dos mais incomuns, assim, Uhum. mas eu tenho uma amiga, muito amiga minha. Aí Não é tão incomum. Né? não, não, é tão- é incomum aqui, eu nunca mais vi um Fábregas. Incomum é Arnold Schwarzenegger. É, eu tenho uma amiga Eu já vi. que ela chama Inandiara. Inandiara. Eu vou mandar para ela assistir depois. O pai dela tirou o nome dos filhos da lista telefônica. Diz que ele abria a lista e ia achando o nome. Ela chama Inandiara. Ela vai me matar. A irmã dela chama Inglésia. E o irmão dela chama Fauer e Egon. Nossa. São bem muito- Tudo diferente. diferentes, né? E Mas ela diz legais, que- né? São Não, nomes pelo legais. menos são nomes únicos, igual o São. teu. Assim, Aham. dificilmente você acha uma pessoa com o mesmo nome. Eu acho Sim. uma coisa Conheço, super legal. mas ó. eu conheço outras. É? Aham. Mas é a mesma inspiração? Eu Não, conheço, eu não sei, não sei. Eu já, esses dias não, uns 3 anos atrás, eu estava andando lá em Matelândia, que eu sou de Matelândia. Aí eu estava chegando no banco, uma mulher com um bebezinho no colo me chamou. Ai, vim aqui conhecer a Laísla. Oi, o nome dela é por causa de você. Ai, que legal, que bom. Já inspirei Ah, alguém. eu conheci uma Laísa, um bebê. Não, mas eu conheço outras que são adultas também. Só que o meu nome, assim, ele é Laísla e tem é com I, não é com Y, e tem o acento no I. E é Laísla mesmo. Só que a maioria das pessoas me chamam de Laísla. É Laísla vulgo Laísla. É, mas eu não corrijo. Você não se eu importa, corrijo, né? não, porque eu não me É. importo. Ah, Laísa tá bom. Laísa também tá bom. Laísa, Vamos pra Laísla, frente. Laísla. Laísa é a maioria. Os pacientes Laísa. falam. É, Tem Laísa. paciente que às vezes não sabe que a gente é parente. Fala, eu tô acompanhando com a nutricionista Laísla. Não, Laísa. Laísa. Muito bem, Laísla. Então, vamos falar um pouquinho da tua formação de nutrição, né? E a gente vai entrar um pouquinho no foco das gestantes, que é o nosso forte, né? E a gente queria saber de você, assim, fala para nós, qual que é a tua demanda, assim, de gestante no teu consultório? Você atende bastante gestante? O que elas te procuram por algum motivo específico ou porque se preocupam com a gestação? Qual que é a tua demanda, assim, com grávidas? Olha, bastante gestantes. Elas me procuram muito, principalmente a maioria delas, para controle do peso, né? Elas não querem aumentar muito o peso durante a gestação e também querem ter o foco total em uma alimentação saudável para o bebê, né? Para elas e para o bebê. Então, geralmente eu faço aquele acompanhamento de primeiro trimestre, segundo e terceiro e depois o pós-parto. Porpério. Aham. Você acompanha tudo. Sim, tem algumas que acabam me procurando já quando são tentantes. Então, faz toda aquela fase de preparação, aí depois, em cada um dos trimestres, uma consulta e após o parto. E o que não pode faltar para quem quer engravidar? Vamos por fases. Eu sou tentante, não de verdade, né? Pelo amor de Deus. Não quero fosse- tentar nada. Se eu fosse tentante, o que eu não posso ficar sem? O que eu devo comer? Assim, as tentantes, elas precisam ter uma alimentação que seja rica em antioxidantes, sabe? É o principal, porque a maioria de nós, maioria não, todos nós estamos expostos a as espécies reativas de oxigênio, que a gente chama, né? Muita oxidação, e isso está dificultando muito a gravidez. Eu acho que vocês devem passar muito por isso, né? Muitos que procuram vocês, mas eu tenho tido um público, principalmente de mulheres de mais de 30 anos, né? De 30 para frente, que querem engravidar, que estão com dificuldade de engravidar. E aí a gente começa a avaliar a vida, o contexto. E você vai ver que, no contexto geral, não é só a alimentação, são vários fatores, sabe, de vida. Eu falo que na nutrição a gente tem que atingir, principalmente na tentante, o estilo de vida dela. O que ela vai ter que mudar? Principalmente o que a base alimentar dela, né? Tirar farinha, açúcar, gordura, industrializados, tudo isso, diminuir. Aí você passar a acrescentar, colocar ela em uma dieta, eu gosto muito da dieta com a base na dieta mediterrânea,
né, que é a dieta mais saudável do mundo. Então, O que que é? Explica assim a dieta pra... mediterrânea é aquela dieta onde você faz a pessoa se alimentar com base em peixes, gorduras boas, né? A gente tira essas gorduras saturadas, excesso de Uhum. carne vermelha, isso diminui. Então, você vai comer mais peixes, no caso, salmão, peixes brancos, Frutos do mar frutos também? do mar. As gorduras são gorduras boas, principalmente o azeite de oliva é muito utilizado nessa dieta. E a gente exclui gordura saturada. Ai, bacon, carnes gordas, processadas, salsicha, Manteiga. enfim. Os laticínios, a parte de laticínio a gente deixa, mas aqueles que têm menos teor de gordura, mais Uhum. queijo isso. branco, iogurte, Os, natural. os carboidratos, a gente recomenda que seja carboidratos integrais. Não é para você cortar o carboidrato, mas você ter um carboidrato que seja de boa qualidade, né? Então, você colocando a tentante nessa dieta, você já consegue melhorar muito a condição dela. Então, essa Legal, melhora isso eu não sabia. essa melhora da dieta, assim, é fundamental. Muitas me procuram também pelo excesso de peso, e a gente sabe que se você perder por volta de 5%, né, do Sim, isso seu é o que a gente peso, recomenda. E até porque a gente tá numa epidemia de sobrepeso e obesidade, né? Porque você chega para. Porque assim, a paciente, quando vai, às vezes você vê a paciente mais obesa, né? Mais gordinha, e vai no consultório. E você. Ela tá tão cansada de escutar que ela tem que Uhum. emagrecer, porque ela acha que ela tem que voltar, né? Esbelta. E E não não é é isso que a isso, gente pede, né? exatamente, Não é isso. exatamente. Ela não precisa ir lá emagrecer 30 quilos e voltar para engravidar, né? Uhum. Ela precisa melhorar o hábito de vida e perdendo um pouco, consequentemente, isso aí vai melhorando a vida dela, né? Sim. Eu costumo lembrar as minhas pacientes, até aquelas que não são tentantes, que vão lá para emagrecer, eu falo, ó, toma cuidado, cuida ali, se você não quer engravidar, o anticoncepcional, o DIU, deixa tudo em dia, porque é muito comum mulheres que não estão tentando engravidar e não estão se cuidando acabarem engravidando quando emagrecem, né? Melhora a Porque dieta, né? Daí favorece, começa começa a melhora a ovular, ovulação, né? exatamente. Você melhora, a gente chama a qualidade do ócito, né? Aham. Então, até quem não está tentando tem que tomar cuidado, porque essa redução do peso acaba melhorando. Uhum. Então, se você é uma mulher que está querendo a gestação, você quer engravidar, melhorar, retirar excessos industrializados, passar por uma dieta mediterrânea. Eu peço também sempre para elas cuidarem os disruptores endócrinos, né, que são, no caso, endógenos. BPA, essas coisas. Exatamente, exatamente. Esses que está presente principalmente nos plásticos, né? Uhum. Então, isso interfere muito na gestação, né? Isso Demais. até assim, só pegando uma deixa, né, desse assunto. Então, são os plásticos em geral que tem o BPA, que é um produto que ele é Eu causador já sei de até o que câncer. você vai falar. Causador de câncer. Não Que ela pode... quase me deixa louco em casa com esse negócio de plástico. Eu também sou Mas também por neurótica quê? Ela, com ela isso. deixou pirado com as meninas. Não, ele é causador de puberdade precoce. Sim, sim. Aí, assim, esquentar a coisa no micro-ondas, colocar coisa quente nesses... Sabe esses plásticos que a gente compra, que você paga R$1 numa canequinha? Aí bota coisa quente, Copinho de libera, café. copinho de café. Quente. Não, tudo que eu esquento, ela fala, você não esquentou isso aí no micro-ondas, né? Não pode, meu Deus. Não. Cara, ela me deixa Mas quase louco. escuta, eu quero ver ele me deixar louca se as meninas começarem a entrar eu em puberdade sei, com mano. 8 anos, com 6 Eu anos. sei É disso. isso aí. Não, e ainda os parabenos, né? Parabéns. Eu fiquei com louca do parabeno. Eu vou comprar as Ficou louca. coisas, eu vou ler Cara, rótulo de Mariana, shampoo. ela me deixa pirado com esse assunto Essas dela. coisas de criança, gloss labial, shampoo, perfuminho e parabeno tem marca boa. Eu já vi marca boa, não vou falar nome Sim, de marca, que tem. assim, que tem parabeno. Então tem que ler rótulo. Quem tem filha mulher e quem tá tentando engravidar. Parabeno e o tal do BPA são coisas que tem que sair fora. Então, eu acho que essa orientação que tanto você faz para as suas pacientes e que eu faço, isso é fundamental, porque às vezes a dificuldade que a mulher está de engravidar está nesses detalhes que ela não se atenta, né? Exatamente. Então, você toma cafezinho no copo de plástico, esquenta no plástico no micro-ondas. Isso interfere na questão hormonal, né? Sim. Então, tem que São melhorar. detalhes São mesmo, né? detalhes que a gente precisa. E hoje, com a vida muito corrida, as pessoas sempre vão no mais Mais fácil. prático. Mais prático, mais fácil. Então vai lá e compra pronto, enfim, vai lá, esquenta, come desse jeito, come qualquer hora, come qualquer coisa, né? Isso faz diferença, né? Com certeza, faz muita diferença. A água que a gente bebe também, hoje em dia, tem muito resíduo de agroquímicos,
Principalmente na nossa região. Tem. E Então, dá para esses filtros que a gente tem, filtro em casa, é tipo filtro de água mesmo. Não sei dizer se aquilo tem um nome específico. Esses, Tem, mas eu não sei. eu não sei. então, eu É tenho purificador. então, eu tenho estudado um pouquinho Ah, mais sobre isso e dá para usar isso aí? alguns lugares que eu li falam que esses filtros eles não chegam a limpar totalmente, né, a Ah, é? purificar totalmente. Tem alguns específicos, até inclusive eu estava pesquisando umas marcas, são umas marcas mais caras, que eles colocam que sim, que esses limpam totalmente Hum. a água. E o de barro, eu já ouvi dizer que o de barro é muito bom. Não sei se é verdade, porque eu também não estudei, eu só Pois li é, qualquer notícia a respeito. eu li sobre os de barro e esse comum que a gente tem por aí, Aham. que não são tão Não eficazes. funciona muito. Tanto que eu estava lendo sobre pacientes com por volta de 40 anos que estão tentando engravidar, que é um pouco mais difícil. A orientação agora é fazer com que ela cozinhe com água mineral. Ah, é? Até cozinhar, beber e cozinhar com água mineral. Não é nem para ser do Cara, filtro, que coisa, hein? sabe? Não, e a gente mora numa região que o agro é muito forte. A gente Uhum. tem bastante caso de fenda palatina, que é o lábio leporino, e uma das hipóteses é relacionada a Agrotóxico? agrotóxico. Isso. Precisa, né? Tem que ter o agrotóxico, a gente Não, entende, né? isso, Não isso tem como é não. essencial. Como é que vai produzir, Como é que né? vai Não produzir? tem Como é que vai jeito, né? alimentar toda essa A gente tem população? que se adaptar, né? Outra orientação é usar alimentos orgânicos. Só que, infelizmente, os alimentos orgânicos, assim, o preço é E como muito tem mais coisa, alto, né? como tem coisa que engana no Sim, mercado, né? sim. Falando que Diz que diz é. que é orgânico e você vai ver, não tem nada de É. Não, orgânico. e o orgânico custa 3, 4 vezes o valor. Sim, fica bem Não, caro. e essa palavra orgânica, às vezes até o açúcar, né? Eu vejo paciente minha que tem diabetes gestacional, fala, você tá usando açúcar? Não, eu uso açúcar orgânico. Não, orgânico agora é tapete orgânico, espelho orgânico. Eu falo assim, o que é um tapete orgânico? Pois é, O né? que é um espelho orgânico? E a gente É uma às palavra vezes da não se moda. atenta a isso, né? Exatamente. Nossa, mas eu fiquei impressionado com esse negócio da água, então vou ter que trocar o filtro lá de casa. Você viu? Agora ele vai ser o louco da água. Ó, Eu vou sou te do passar. plástico. Eu vou te passar Não, um eu sempre fui filtro. meio preocupado com a água, sabe? Porque eu tinha um amigo que ele falava assim, não, lá em casa a gente toma água da torneira, a Sanepar trata a água fica perfeita pra gente usar. Já tem uma quantidade de cloro, flúor e tal. E eu sempre tive um pé atrás com isso aí, né? Eu falei, cara, não é possível que você... Ó, Porque eu senão tenho não uma tinha amiga- filtro pra vender, né? Eu tenho uma amiga que é especialista em água, que é a Camila, que ela trabalha Então quase perguntar 20 qual filtro anos que ela com usa. água. Eu vou perguntar pra ela. Pergunta pra ela. Ela até é bem bacana, eu vou pedir Aham, pra ela te legal. mandar umas coisas. Ela inventou uma garrafa d'água que filtra, que você coloca na água, e daí ele tem um filtro que você pode pegar a água que sai da pedra com barro Que limpa. que limpa, que chama Stone Water. E é bem bacana. E ela fez isso porque é um assunto que ela ama, assim. Você fala em água, o olhinho dela brilha. É pura água dela. Pura água. É uma coisa bem bacana. Diz que é, né? Mas É. eu acredito. Bom, A mas Mariana tem uma, É que super boa. assim, ela é especialista em água, então... Mas ela já me falou que a água nossa é bem tratada. É, né? Mas Não, aí tem que ver essas questões bem É, específicas, que né? não é só detalhes. de ser bem tratada, né, Laís? eu falo que, principalmente quando a mulher está com dificuldade na gestação, a gente tem que colocar quase que ela numa bolha, sabe? É? Realmente. Mas o que você disse, assim, ó. Hoje em dia, como a gente tem muita gente com sobrepeso, muita gordura abdominal, né? A gente vê as gestantes, tanto que isso está rendendo pra gente muita diabetes gestacional e tá ligado, né? Tem a parte genética, sedentarismo, um monte de coisa, mas a gente vê que o grande problema é a gordura abdominal. E aí, essas pacientes, muitas vezes, são as pacientes com SOP, né? Que tem a Sim. síndrome de ovário policístico. Se a paciente faz uma programação para engravidar, ela procura uma consulta, né? Às vezes o paciente fala, o que eu tenho que fazer? Eu quero engravidar, o que eu vou fazer? Você marca uma consulta, a gente faz uns exames, faz glicemia, várias coisas que a gente precisa saber. Dá uma avaliada no peso e encaminha para nutricionista. Por quê? Para fazer esse tipo de coisa. Aí a pessoa entra na academia, muda o estilo de vida, começa a comer saudável. Naturalmente ela engravida, porque ela ficou Funciona. bem. A natureza ela é muito sábia, Sim. ela engravida quando você tá bem. Por que ela vai, ela quer perpetuar a espécie? Por que ela vai botar numa pessoa sedentária, vai colocar uma vida? Então ela espera que você fique bem. E é o reflexo disso. A pessoa melhora a saúde, melhora o peso, fica bem, tá ótima. De repente, tô grávida. E assim, tanto o excesso do peso atrapalha, quanto a falta também, a desnutrição, né? Também acaba atrapalhando. Então, tá num um equilíbrio dinâmico, né? O corpo. Que aí você favorece essa gestação. Você falou antes sobre a questão da gordura abdominal.
essas substâncias, elas acabam se acumulando mais no tecido gorduroso, inclusive, sabe? Então, você perder peso Manda é outra, embora. exatamente outra coisa que favorece isso. Então, essa redução do peso diminui a inflamação, que é outra coisa que dificulta bastante a gestação. Então, essa gordura inflamada, né? Você diminuir tudo isso é fundamental para uma gestação saudável. Eu falo para as pacientes, a gordura não é só gordura. Ela produz hormônio, Sim. traz coisas ruins, ela muda todo o nosso corpo. Antigamente pensava-se que era só reserva de energia. Não é, né? Hoje a gente sabe que é um tecido endócrino. Então, Sim. é bem... É uma briga eterna. Eu brigo com isso a vida inteira. Não, e assim, ó, então para engravidar eu não posso mais comer pão, eu não posso mais comer doce. Não, né? Só que você tem que entender. Né? É o que eu falo, eu não sou nutricionista, a gente acaba dando uma Uns passeada, uns Orientação, pitacos, claro. porque né, a gente encaminha para o profissional, mas a gente tem que dar uma primeira orientação. Sim. Porque às vezes até o paciente conseguir chegar na nutricionista, né? A gente fala, né, a princípio, diminui a tua alimentação relacionada à farinha branca. Então, come menos pão. Quer comer pão? Então, come em uma refeição. Ou começa dia sim, dia não. Começa a colocar o integral. Doce corta, deixa para o dia do lixo, deixa um dia na semana, que vai fazer diferença, né? As pessoas acham que tem que sair do 8 para o 80, e não é assim, né? Não é assim. É você ir melhorando. Se você melhorar um pouco a sua alimentação, você já vai ter um resultado diferente. Só que a gente vem de uma alimentação muito, muito ruim. Muito ruim. É aquela pessoa que ela acorda de manhã, ela passa às vezes num posto e pega um pão de queijo e um refrigerante, né? Coisas assim. Então, Tem gente que no meio da manhã come coxinha com sim, Coca-Cola. uma coxinha, uma coisa Tem. tranquila. Eu conheço. Existe esse? Existe. Não existe mais, já existiu. Agora não. Ah, que bom. Agora Cara, só- a Mariana, Laísa, quando a gente estava na residência, Hum. nós começávamos a atender no ambulatório tipo 7h30 da manhã, né? E aí o preceptor ele chegava para passar os casos tipo umas 10, 10h30. Então a gente começava a atender 7h30, quando dava umas 9 horas a gente atendia todas as pacientes, ficava esperando o preceptor chegar. Ela ia no boteco que tinha na frente do Maguila. hospital, Meu Deus. buscava uma coxinha e uma coca. Todo santo dia. Que Era passava. pastel, coxinha. Mas a Coca era Ave zero, Maria. pelo menos. Coca zero. Eu sempre gostei da zero, mas é que eu gosto da zero. Mas eu sempre te falo isso, Aham. né? Assim, se eu engordasse na proporção do que eu como, Come mais que eu. eu deveria pesar o dobro do que eu peso. O metabolismo me favorece. Lógico, né? Tem a parte ruim, né? Mas eu tenho um metabolismo bom, graças a Deus. Que Deus abençoe que ele continue assim. Amém. Amém. Ô Laísa, só de curiosidade, assim, você tem algum número de porcentagem de obesidade na nossa população, assim? Não Você tem uma lembro do ideia? número de porcentagem. Mas eu quanto? sei É que bastante, né? tá numa crescente. Tá crescendo. É considerado até uma epidemia, né? E muita gente trata a obesidade. obesidade como não sendo doença, né? Eu acho isso um Pois é. absurdo. Pois é. E a obesidade é doença. Tem Porque até CID, né? Sim, tem CID. E, inclusive, ela é fator que vai ocasionar outros problemas, né? Tipo, todas as síndromes metabólicas, elas estão bem relacionadas com a Totalmente, né? obesidade. Sim. Hoje eu atendi uma paciente gestante que ela tá com IMC de 39. E aí tá com diabetes gestacional, ainda tá tá umas 20 semanas mais ou menos. E conversei com ela, ela falou que ela teve esse problema de obesidade a vida toda, já buscou ajuda por várias vezes, já foi em nutricionista, endócrino. E ela chorou no consultório. Ela falou assim pra mim: "Eu não gosto de ser gorda. Eu queria emagrecer, eu já tentei várias vezes. Eu fui na endócrino, né? A endócrino falou pra mim: "Não tem mais nada pra fazer por você". E eu fiquei triste, porque ela, assim, às vezes não achou a profissional certa pra ajudar, pra tratar aquilo como doença, descobrir qual que é o problema dela. Ela, assim, eu falo em dieta com ela, ela já sabe tudo, ela já usou tudo. E agora é o primeiro filho dela, a gente tá num foco de melhorar a alimentação. Eu falei pra ela: esquece dieta pra emagrecer. O meu objetivo não é você perder peso. É dieta pra diabetes, que eu quero que você fale um pouquinho, porque isso é muito do nosso dia a dia. Na parte da diabetes gestacional, eu atendo muitas pacientes, muitas mesmo. Com certeza elas vêm encaminhadas, né, do obstetra. E eu gosto de, primeiro, ensinar a comer. Né? Eu falo que eu vou te ensinar a comer. Por quê?
as pessoas elas não sabem essa questão da relação de índice glicêmico, que é o que influencia muito, né, na diabetes gestacional. Por exemplo, frutas. As frutas é muito bom, não peço para cortar, não peço para cortar nenhum tipo de fruta, só que eu ensino a comer essa fruta. Eu falo, ó, não come ela sozinha, ó, do nada. Vamos comer essa fruta junto com uma proteína, junto com uma fibra, junto com uma oleaginosa. É você ensinar ela a comer, sabe? Então, eu gosto, quando me manda uma paciente, eu faço o plano alimentar durante a consulta. Então, a gente vai falar, não, como é que é teu café da manhã? Eu sento e falo, ó, o que você come? Eu como pão. Gosto de pão? Beleza, pode. Vamos trocar pelo integral, né? Que tem um índice glicêmico que vai ser menor. Esse pão, como é que você come? Eu como ele com, sei lá, com margarina. Vamos colocar ovos? Que quando você come o pão com os ovos, você já reduz o índice glicêmico dele. Você vai querer comer uma fruta junto? Então vamos fazer assim: vamos comer os ovos, o pão e a fruta depois. Você já vai fazendo um controle da glicemia dela dessa forma. Então, é bem interessante pegar refeição por refeição, aquilo que ela mais come, né, que ela tem mais, o hábito, né, eu considero muito isso, e ir melhorando em todas as refeições. Mas muita orientação que eu dou para as minhas gestantes, eu aprendi com você. É? Esse negócio da ordem, de Da comer, ordem. iniciar com proteína ou com fibra e deixar o carboidrato para Para depois. depois, isso. Fazer essas combinações, muita coisa. Né? Eu sei que você não gosta de receita, mas assim, realmente, a comida real, né? Comida real. Às vezes acaba uma receita para ajudar, mistura de aveia, com alguma sim. coisa. Mas essas orientações eu uso bastante no meu dia a dia. É interessante, é muito interessante isso, porque você consegue equilibrar bem a glicemia dela. Tem muitas que não sabiam que você tomar um copo de suco de laranja vai ser péssimo, né, para Tá escrito glicemia. integral, né? Eu Mas acho nós que não tem açúcar. Não, peraí, não tem adição de açúcar, mas tem o açúcar da fruta. Né? Então, suco de laranja tem um índice glicêmico dos Nossa, piores, né? todas que medem depois elas ficam horrorizadas, né? Hoje, eu e a Mariana, a gente faz um ambulatório de alto risco do município. Então, nós temos hoje em torno de umas 600 pacientes alto risco, Mariana. Mais ou menos isso lá no ambulatório? Em torno disso, né? Sim. Quase metade, Laís, da diabetes gestacional. Desses alto risco. Se não mais, né? Olha, eu vou te falar que é difícil uma paciente. É uma doença muito prevalente na gestação. Só que também... E está muito ligado à obesidade e à alimentação. Né? Está, uma má alimentação. Eu acho que os maiores casos são relacionados a isso. Tem quem desenvolve sem nunca ter tido obesidade nem nada, né? Sim, tem. Por causa dos hormônios placentários. Sim, que geralmente acontece na segunda fase da gestação. Sim. Só que os nossos diagnósticos, quase todos, assim, não sei te dizer em números, mas a maioria a gente faz no primeiro trimestre, com a glicemia de jejum. Uma glicemia de jejum aleatória ali no primeiro trimestre, paciente grávida já tem uma glicemia acima de 92, já dá diagnóstico. Isso é muito elevado, sabe? Tem muitas pacientes. E aí, a hora que você faz o controle glicêmico, que ela vai para casa e mede 4 vezes ao dia, que ela volta, você fala assim, não é possível, a glicemia de 93 é diabetes. A hora que ela volta, você vê o descontrole, né? Não, e a paciente percebe que, não, um exagero, se pensar uma glicemia de 92, você já é diabética, mas é uma mudança recente. Sim. Acho que ali, início da pandemia, acho que 2019, essa mudança de diagnóstico no início da gestação. Porque antes era feito... Acho que mudou em 2019 mesmo. Eu acho que foi. O consenso, né? Eu acho que sim. E fazia o TOTG com 24 semanas, entre 24 e 26. Só que o que acontecia? A paciente chegava na consulta de 24, a gente solicitava. Essa paciente volta com a gente com quase 28, que é quando você vê o resultado dos exames. Aí você dá a primeira orientação, pede para ela voltar em uma semana com controle. Aí ela já vai estar com 29. Aí você tem que organizar o que você orientou. Aí ela vai para 30. Aí, se deu certo, você começa a encaminhar para nutricionista, endócrino, iniciar insulina, vai dependendo o sistema que ela tá. E aí, a hora que ela conseguiu botar a coisa certa, ela já tá quase ganhando. Então, eu achei bem legal essa mudança, porque lá no início, a paciente ela é obrigada a entrar na linha. Hoje eu tento insistir muito na alimentação antes de iniciar a insulina, porque a insulina é muleta, né? Sim. Você dá a insulina, a paciente, tranquila. ela não precisa mais. Não, vou comer, né? Agora tem alguma coisa que resolve o meu problema. Eu tento fazer um terrorismo, né? Minhas pacientes vão escutar e eu falo assim, vamos mais uma semana pra gente não ter que entrar com insulina? E aí a paciente, quando ela realmente entende o que ela precisa fazer,
Olha, tem paciente que vai, assim, de glicemia pós-prandial de 250, volta com 130, 100, 90. Você vê que a alimentação Com certeza. emagrece, né? Até, Sim, assim, gestante pode emagrecer? pode Gestante pode emagrecer. fazer dieta? Deve. Não é que pode, Não precisa deve? comer por dois, né? Igual Precisa as comer vós por dois. falavam. Eu ia falar isso né? agora. O que acontece? A mulher, ela inicia uma gestação, ela pensa, não, agora eu vou comer por dois, né? E Ah, tô assim, grávida mesmo, tô agora eu posso, grávida, né? Mudou muito, meu Deus, não posso nem falar, porque muitas que me procuram, assim, estão super preocupadas com isso, sabe? Então, eu acho que não são todas, mas a gente tem aquela cultura de, não, agora vamos comer por dois, quanto que eu tenho que comer a mais? E vocês sabem que a gente não precisa alterar. Quando você vai fazer um planejamento, né, um cálculo calórico de uma gestante no primeiro trimestre, você não adiciona nada, nem uma caloria a mais. Por exemplo, eu estou gestante, né? Aqui eu preciso de 2.000 quilocalorias por dia, esse é o que é necessário. Durante o primeiro trimestre, eu não preciso adicionar nada, é só aquilo ali. Agora, eu vou acrescentar calorias de 250 a 300 no segundo e depois no terceiro trimestre. Antes disso, não tem necessidade, tá? Então, a pessoa acha que vai comer muito a mais, não tem necessidade disso. Você vai comer o adequado. Então, a dieta, né, a gente chama de dieta, o plano alimentar para uma gestante, no início, é você controlar a questão de qualidade alimentar, não de quantidade. A quantidade vai ser a mesma que ela deveria comer. Não sei se ela comia só aquilo, né? Mas, assim, o que ela deveria comer, eu não preciso aumentar em nada. E o que... Pode falar, desculpa. Quantos quilos uma gestante... Eu vou te fazer umas perguntas de paciente, assim. Quantos quilos uma gestante pode ganhar ou deve ganhar? Assim, tudo vai depender do IMC que ela se encontra, né? Mas a gente coloca ali uma faixa de 8 a 12, né? Tem algumas que não entraram direito no no segundo trimestre, que ela fala, da minha médica me mandou vir aqui porque eu já ganhei quase todo o peso. Cara, isso é uma briga. Eu tenho uma briga com as minhas pacientes nisso aí. É imagino. muito difícil. É né? é bem difícil. Porque tem muita influência de família, Nossa, de demais, mãe, né? demais. Avó. E aí elas falam assim: mas se eu não comer, meu bebê não vai crescer. Meu Deus. E aí a gente tenta explicar que assim, você comendo bem, ou comer bem, você ter um plano alimentar legal, o que vai nutrir seu bebê são os nutrientes bons Sim. que você vai comer. O que você comer em excesso, Você vai acumular. você vai dar mais caloria desnecessária para o bebê, Sim. né? Então, um bebê grande, um bebê de 4 quilos, teoricamente, ele não é um bebê saudável, Sim. né? É muito. Ele Né? passou do percentil da curva que ele Sim. precisa estar, né? Uhum. Então, e é bem aquilo que você falou, você comendo, não precisando nem de uma caloria a mais daquilo que você precisa, se você não ganhar peso e está comendo bem, o bebê vai ganhar peso normal, né? E dependendo da gestante, se ela inicia a gestação com sobrepeso ou obesidade, se você colocar ela em uma dieta adequada, com todos os nutrientes, já não é uma nem duas. Várias pacientes minhas que eu fiz isso, elas emagreceram durante a gestação. Mas é perigoso? Não, o bebê está ali, lindo, crescendo, tudo certinho. Só que o que aconteceu? O peso dela se corrigiu. Porque aquilo que é excesso, ele era um sobrepeso, era uma obesidade, era um excesso. Não precisava estar ali. Sim. Então, ela comendo bem, melhorando muito a qualidade da alimentação dela, fez com que ela emagrecesse durante a gestação. Então, é super possível. É que na balança diminui o peso, mas na verdade o bebê cresceu, o útero cresceu, aumentou o peso da gestação e ela vai perdendo aquela gordura. Exatamente, perdeu gordura. Só isso. Perfeito. Então, é super possível. E muitas delas ficam muito felizes porque elas querem ter uma alimentação melhor para o bebê. É uma motivação, né? Melhor momento da Nossa. vida para aderir dieta é na gestação. Porque Aderir dieta, tratamento é nessa fase. Tem umas que não querem comer nada de açúcar para modular tudo. Eu falei, isso aí. No primeiro filho a gente faz tudo. A Roberta comia saudável, não tomava refrigerante. No final eu dei uma... no final eu fiquei com muita fome, eu comi mais doce, mas eu passei a gestação bem certinho. Cuidando. A Rafa, tadinha. Bem, né? Eu engordei menos na da Rafa do que na da Roberta, mas em qualidade de alimentação, da Rafa foi pior, né? A da Roberta foi melhor, a tua Foi qualidade. A qualidade foi melhor. Eu acho que o primeiro filho, né? A Mariana tá bem mais Medo. assustada, né? Por mais que você saiba um pouquinho sobre gravidez, né? Mas quando você é paciente, é totalmente diferente. Não. Você tem outra visão, né? Você acaba esquecendo tudo. Sim. Não, sendo paciente é diferente. Né? A gente orientar as coisas é uma coisa, você fazer é totalmente diferente. Totalmente. Dá uma dica
para quem está no início da gestação e está com muita náusea, que é um problema muito grande. A náusea é o que elas mais me mandam mensagem. Ai, não tô conseguindo comer, tô com náusea, tô com enjoo. Eu falo, você priorizar alimentos mais secos, né? Eu acho que é mais adequado. É, algumas me relatam muito que elas melhoram muito a náusea com limão, água com limão. Não sei se você indica isso também. Alimento azedo. Alimento azedo são os Uhum. principais. E eu falo, diminuir a quantidade da refeição, fracionar Comer mais, mais vezes, comer né? mais vezes. Não precisa O jejum forçar. prolongado, ele piora, né? A náusea. Exatamente. A gente orienta, assim, como orientação geral, né? Não relacionada a alimento. Dieta fria. Sim. Então, comer coisa fria, evitar aquele... Às vezes, até fazer o alimento, né? Já pegar pronto, que ajuda. Tudo que é azedo e gelado. Azedo e gelado. E também seco. Elas me relatam muito Seco. que elas preferem coisas secas. Mas do você que... sabe que uma das grandes causas da náusea em gestante é porque gestante faz hipersalivação. é. Então, ela tá sempre com a boca cheia de saliva. E aí, se ela come uma bolachinha água e sal, por exemplo, às vezes, quem tá muito ruim, eu falo, pega um pacotinho de bolacha água e sal e quebra um pedacinho. E aí, a cada 1-2 horas, você vai lá e come só aquele pedacinho. E ajuda muito na náusea. Ajuda. Pedacinho, não é o pacote. Não é o pacote, né? Pode ser integral também, né? Pode. E os alimentos do complexo, ricos em vitaminas do complexo B. Ajuda. Então, teoricamente, grãos, né, em geral. É alimentação saudável de novo, né? É a base de tudo, né? Que não tem, assim, um alimento igual ao ferro que você fala, né? Come carne, come, enfim, folhosos verdes escuros. A vitamina B, ela tá meio que em tudo, né? Não tem a vitamina B, você não consegue fugir dela. Realmente. se você comer saudável. Né? Exato. E a gestante tem um paladar meio seletivo, né? Tem algumas coisas que elas não conseguem comer. Né? Eu tenho paciente que às vezes não consegue comer carne vermelha. Sim, Não elas come, mudam não consegue. e me falam assim, nossa, eu comia isso bem, agora não consigo, não desce, não não vai. vai, sabe? E até eu tenho uma paciente minha, nossa, que ela falou, ela tomava, fazia suplementação com whey protein, que eu indico o whey, que é uma proteína boa. Sim, eu indico também, super. E ela falou que não aguenta ver, não consegue. E ela era, nossa, super adepta. Eu falei, meu Deus, será que o dia que eu engravidar eu vou sentir essas coisas também, tipo, enjoar de ovo, que eu como muito, eu não sei. A gente muda o Imagina, paladar, sabia? Meu Deus, Muda. porque ela é uma pessoa, assim, bem, assim, do meu estilo, é só falar, ela faz, né? E ela ficou com esses enjoos. Ela falou, nossa, não consigo entender como isso acontece. Eu falei, O paladar fica nunca passei, bom, né? Fica bom pro azedo. Tudo que é azedo, geralmente a gestante gosta. E você muda. Às vezes, coisa que você não gostava, você passa a gostar e vice-versa. É muito engraçado. A gente fica com o paladar mais apurado. Você sente mais o cheiro, sente mais o gosto das coisas. E aí acaba mudando. Acho que não sei, a progesterona, ela deixa o sistema digestório um pouco mais lento também, né? Elas reclamam muito de constipação. Muito de constipação, né? Constipação, refluxo. Demais. Isso é da gestação. Aquele inchaço da barriga inicial, o útero ainda tá pequeno, mas a calça não fecha. Fica o tempo todo com a comida voltando, porque tem tipo um relaxamento das válvulas, então a comida não fica ali, ela fica voltando. Gente, agora vamos falar, não é fácil ser grávida. Não é fácil. Tem que valorizar. Eu acho que não é também. E dói. Eu lembro que Laís, olha. Eu vivi na pele da Mariana, Deus. não é fácil. O que a gente vê com as pacientes, né, e que eu vivi em casa, a gente entende como não é fácil, né? Não, é um período bem difícil, né? Muito Difícil. As mulheres são guerreiras, meu Deus, para aguentar tudo isso aí, né? E não só uma vez, né? Depois tem que parir. Ainda se fosse só isso. Ainda vai nascer. Tem que nascer. E depois tem que amamentar. Depois tem que amamentar, que é outra luta. Não, a tal da mãe, ela é sagrada mesmo, né? Não adianta. Nada substitui a mãe. Que nem diz o Graciano. Ele fala, né? A mãe é a mãe. Mãe é a mãe. Mãe é sagrada. Não, é verdade, porque, meu Deus, você tem que se dedicar ali. 9 meses é a gestação, né? É só o começo. Só o começo. Pensa aquela que tá tentando, que já tá naquela luta, aí depois a gestação, depois o puerpério, que é uma outra fase, né, complicadíssima, que você tá ali com uma criança aqui. Principalmente para quem é de primeira viagem, né? Não, é difícil. Hoje atendi puérpera também. Meu Deus. E é sempre a mesma história. Eu choro, não sei por que eu tô chorando. Eu olho pro meu bebê dormindo, o bebê tá ali, coisa mais linda, e eu tô chorando. Aí a mãe se culpa, uma porque não consegue amamentar, outra porque não conseguiu ter parto, a outra porque teve parto e queria cesárea.
Nossa, assim, é ó, muita cobrança, é né? muita cobrança. Muita cobrança. E aí as pessoas, assim, tem um peso muito grande que você escuta nessa fase. Aí as pessoas ainda fazem uma crítica de leve. Nossa, mas você ainda tá meio gordinha. Você não vai se vestir direito, não vai passar um batom, não vai arrumar esse cabelo. E você tá ali, meio-dia, você não conseguiu nem escovar o dente. Você pensa, né, assim, né, você ainda não passou por Sim. isso. Mas você pensa, como é possível? É possível, não é? Você Muito. acorda, Possível. o bebê chora, daí você troca, daí você bota a roupa, daí ele vomita, daí você tem que dar mamar, daí você tem que botar ele a rotar. A É hora que que você assim, viu, acabou amanhã. quem vê você falando, fala assim, nossa, mas que exagero, a Mariana é exagerar. Mas quando passar por isso, né? Eu A nunca gente sabe passei. o tanto que Eu nunca passei, mas eu falo que eu não acho é que fácil. você é uma boa mãe até você ser uma mãe, né? Porque É. assim, na teoria é tudo muito bonito, né? Não, e você vai valorizar a Tudo tua muito mais. bonito. Valoriza. Não, Você entende muita coisa. gente, depois. como eu falei, eu não sou mãe, mas eu consigo entender tudo isso, sabe? Eu acho que hoje realmente eu valorizo muito mais a minha mãe pensando com certeza. nisso. Eu não sou mãe, mas por estar próximo, né? Eu falo Uhum. que não é uma coisa assim, é uma dedicação, sabe? Então, não dá para você, eu acho que não dá para mensurar quem não é mãe ainda, né? Mas a gente consegue entender. Acho que quando esse você vê alguém processo. ser mãe de perto, É. você aprende muita coisa, né? Você vê Sim. a realidade ali, não a rede social, aquela que O você bonitinho, encontra né? só no Uhum. final de semana. Você vê a realidade, Um que dia- ela é dura. Um dia uma paciente estava me contando assim, e ela falou assim que ela, eu achei tão até bonito que ela falou. Ela, você vive um luto do você antigo com ela me falou aquilo, eu fiquei tão impressionada com aquilo, sabe? Porque realmente é tipo um sim, um luto, choque. você que não vai ser mais você diante Não, de ser mãe. eu falo que é um portal. É um que portal, você passa e Uhum. não é um caminho sem volta. Sim, Não é ruim, sim. né? Não é isso, mas é uma mudança. Você vê que as mulheres, muitas mudam de profissão, às vezes, assim, muda tudo. Muda tudo. Quer É rotina, né? recomeçar a vida. A sua rotina muda completamente, Sim. as suas prioridades vão mudar, né? Uhum. E assim, e você tem que saber absorver isso pro lado bom, Sim, com né? certeza. Porque é uma nova fase, né? E o que passou, passou, e de agora pra frente é outra vibe, né? Só que dá certo, né? O começo é mais difícil. Se você tá preparado para isso, né? Se é uma coisa que O que você quer, você quer, você principalmente. consegue se adaptar. Não é Com difícil. certeza. Né? Assim, é difícil, mas não é impossível, né? As Sim. pessoas conseguem se adaptar. Porque você tem que ter um apoio, um parceiro, né? Que vai te ajudar a encarar Isso é muito importante. Você essa sempre foi fase, né? um super parceiro, um Você super também, pai, um graças super a Deus. marido. Graças a também. Deus que eu tenho você. Que bom. Tem Eu sorte. também. Muita sorte. Você é uma Deus menina, foi muito bom. você é uma menina Uma de menina de sorte. Sou uma sorte. menina de sorte. Bendito o dia que você apareceu na minha vida, Tá meu vendo? amor. Mas não é fácil, mas tem que deixar um pouco de lado as cobranças, né? Tentar ser um pouquinho mais leve. E se cobrar, muitas vezes a Cobrar. cobrança é sua mesmo. Tenta, por exemplo, ganhou ali o bebê, você vai ter aquela cobrança de voltar para o peso, voltar para aquela vida, rotina normal. E eu acho que você tem que dar o tempo, tem que tentar não deixar as pessoas se meterem também, né? Que tem muita gente de fora que vem dar palpite para alimentação, para amamentação. Sim. Então, acho que é interessante quem ganhou o bebê, quem tá ali com ele novinho, ir atrás, procurar um serviço de nutrição para ter um plano alimentar, para você seguir Claro. naquela fase também, só que sem excesso de cobrança. Sim, Eu exato, sempre falo, sem excesso de E cobrança. para ter informação, É. né, Laísa? Porque você vai conseguir falar para ela assim, olha, você não precisa agora fazer uma dieta radical, Sim, né? tá tudo bem. Tá tudo bem, Tá tudo bem. é aos poucos, Uhum, né? Isso uhum. é gradativo, são fases, né? A pessoa às vezes não entende, ela acha que ela ganha o neném e aí ela vai ter que recuperar tudo em 2 meses, Ela vai né? ficar igual ela era antes de engravidar. E a gente Demorou sabe que 9 meses. não é vai assim que sumir funciona, né? Mas as 9 pessoas, dias. as pessoas são imediatistas em tudo, Uhum. né? E isso não é diferente na puérpera, né? Ela quer o corpo de antes rápido. Por isso que é melhor você procurar o profissional do que o vizinho, né? Lógico. É. A segunda grande pergunta do puerpério, que é a primeira é se a puérpera pode lavar o cabelo. A segunda... Isso a ainda existe? Você tá perguntando pra Laísa, é as Isso perguntas que ainda tem pra existe. você. As perguntas. Ah, tá. Você vai perguntar do cabelo pra ela. A grande pergunta do puerpério, pode lavar o cabelo? Essa a gente vai responder Meu num outro Deus. podcast, né? Vamos. Mas a segunda,
Gestante só pode comer canja de galinha no pós-parto? Ah, não, canja de galinha e Meu bolo Deus de do chocolate, e como é que é? Cruz Batida credo. de cerveja preta com Ai, enfim, eu já escutei cada Cerveja coisa. preta pra dar leite, Gente, cara. sério, O eu povo- já escutei Não, isso. essa também Não, é- mas funciona? Não, não, não. Funciona? Não, não. Funciona. Não, eu ia dizer que. Peraí, volta. Não, Esse não, eu ia corte vai dizer. ficar bom. Não, não dizer que funciona. Eu dizer assim, esse assunto tem até hoje. Aham, tem isso, É, as fala, pessoas meu vão. Deus. As pessoas perguntam isso até hoje. Não, é Aham. sério isso. As pessoas perguntam Olha, pra de nós. lavar o cabelo ainda tá menos. Tá Eu menos, acho mas que às tem vezes mais. alguém pergunta. Mas a cerveja preta, Cerveja direto. preta e canja de galinha. A E eu minha- já ouvi paciente atual com filhos pequenos que passou 40 dias comendo canja de galinha. Sim, não, é só isso que pode. E o que dá leite é o excesso do açúcar, sabe? Gente, é todos os nutrientes, né? Você não pode ter desnutrição, falta, mas não precisa comer bolo, torta, Mas canja. É isso que elas falam que que para dar que- leite precisa. O que gente. tem que comer? E o que primeiro, o que tem que comer no pós-parto? Volta para aquilo que a gente falou no começo. Volta para dieta básica. Esse padrão, que eu falo que é o Sem padrão excessos, né? exatamente sem excessos, onde você vai ter todos os nutrientes, não é para você cortar carboidrato, cortar gordura, não. Você vai escolher, vai fazer um cálculo, uma distribuição, tem que ter o aporte proteico adequado, vai ter que ter carne vermelha também, porque por causa de ferro, você pode comer todos esses tipos de alimento, bons carboidratos, principalmente os integrais, verduras, frutas, tudo. A gente não corta nada, sabe? A gente só pede para reduzir os excessos, principalmente de coisas industrializadas, ultraprocessadas, principalmente. A proteína, só uma coisa importante. Gestante tem muita queda de cabelo depois. Gestante não. Desculpa, puérpera Puérpera. após o 3º mês. E uma coisa que a gente sempre pede para comer é bastante proteína. Porque tá ligado à deficiência de ferro. Sim, sim. Tem que aumentar o consumo de proteína para melhorar ferro, para não ter tanta queda. Para ter só o eflúvio temporal, que é aquela queda natural, e depois voltar a crescer. Laísa, além do ovo e da carne vermelha, onde a gente encontra uma fonte legal de proteína? O frango, O frango. tipo frango, no caso, o frango, o whey, leites, né? Uhum. O atum. Carnes no geral. Aí tem as proteínas Soja? vegetais. As proteínas vegetais, tipo Então, soja. como é que é? Substitui ou não? O vegetariano, o que Então, come? o vegetariano ele tem que tomar alguns cuidados com a questão de B12, se ele é restrito, né? Se ele não come nenhuma fonte, Uhum. aí tem que suplementar a B12 e principalmente o ferro, porque tem o ferro de origem vegetal, mas ele não é tão bem absorvido, né? O tipo de ferro. Mas um vegetariano, ele encontra proteínas nos vegetais, sim. Por exemplo, a soja é uma das proteínas mais completas. Agora, você tem, vou dar um exemplo, tipo o arroz e feijão. Uhum. Arroz tem alguns aminoácidos e o feijão tem outros. Porque nós precisamos de 9 aminoácidos essenciais para formar uma proteína. Então, esse é o problema da proteína vegetal. Ela não tem todos os aminoácidos. Então, a gente faz combinações. Entendeu? Então, assim, a Entendi. Pra encontrar os combinação. 9. Isso. A combinação de arroz e feijão vai ter um aporte proteico. Tanto que é um dos pratos, né? O principal prato do brasileiro seria essa combinação. Então, com o vegetariano, a gente pede para acrescentar essas fontes. Aí vai ser feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, a própria soja, tudo isso. Legal. E aqueles que comem, são ovo-lacto, né, vegetarianos, a gente pede para acrescentar os ovos e o leite também. A soja na gestação, o excesso dela, tá? Por causa do Não estrogênio, né? Para as pessoas não confundirem. Excesso. Pode comer, mas o excesso da Excesso. soja não é legal na gestação. Isso, excesso sim. E o café, Laísa? Qual que é a tua opinião sobre o café? Então, o café... Tanto na gestação quanto no puerpério. O café eu já peço para diminuir muito lá na tentante já. Então pensa só, tipo, se você está tentando uma gestação, já é interessante você diminuir o Porque café. a gente tem muitas controvérsias, né, Má, com o café, Os né? últimos estudos proibido Proibiram cafeína zero, em né? geral. É, Então, e- cafeína, chimarrão, que o nosso povo aqui Tereré. ama o chimarrão, tererê. Chamate, Chamate. refrigerante de cola. Aham. Então, Guaraná. assim, ó, as tentantes eu peço para reduzir e as gestantes que eu acompanho, eu peço para retirar o café. Aí falam, mas e o descafeinado? Então. Tá, mas o que colocaram nesse café para tirar a cafeína? Quais são as substâncias químicas, entendeu? Então, assim, eu não gosto muito.
troca por um sabe? chá, né? Faz um chazinho dos que podem, né, na Uhum. gestação. Chazinho Tem de vários. De camomila, camomila, chazinho de erva maçã. doce, Erva massa doce, frutados, né? Uhum. Que também não é qualquer chá que a Uhum. gente pode E tem que indicar. cuidar dos os chás medicinais, não tem Sim, estudos com grávidas. então, justamente. E tem muitos que têm cafeína quase igual, né? Sim. Muito O chá, próximo do café. o Chá chá verde, chá verde e os chás preto. escuros, né? Uhum. Então tem que tomar bastante cuidado. Eu não indico cafeína. O A bebê nossa ele não linha é mais ou menos tem, isso também, né? A gente ele também. não tem enzimas, né, que metabolizam isso. Então não é interessante você expor ele à cafeína. E aí depois, quando você estiver amamentando, também, pelo menos reduzir, né? Redução. Redução tanto na tentante quanto na lactante e corte do café durante a gestação. É a minha linha, né? Você sabe que tem, né, a questão da alimentação na amamentação, que também é Uhum. cheio de mitos. Mas o que eu oriento normalmente, né, eu acredito que é mais ou menos igual ao Beto, queria que você comentasse sobre Uhum. isso. Na amamentação, o que tem estudos é cafeína Uhum. em excesso. Então, uma pequena quantidade, tudo bem. Vai depender Álcool. da sensibilidade Aham. individual. Álcool. Mas isso Peraí, já pensando vamos em, entrar no álcool. pensando em quê? Na puérpera. Mas pensando em Então, amamentação? cólica, em cólica. Cólicas. Ah, em Cólica no cólica, bebê. tá. Então, cafeína em excesso. E Derivado de leite. derivados Derivado do de leite. leite. É o que tem Em estudo. excesso. né? Que Mas a lactose, às vezes, pode causar um efeito no bebê. Acho que não seria a proteína do leite? As duas coisas. As duas coisas, né? A proteína do leite naquele bebê que tem A alergia. alergia à proteína do leite e a lactose porque por causa da proteína a digestão é mais difícil. Da É enzima. imaturo o intestino Isso. do É. bebê, né? Agora, as pessoas perguntam, pode laranja, pode feijão, couve? Em geral, eu não proíbo. Eu acho que vai depender muito. Porque assim, ó, isso até é um assunto bem interessante. Porque se você for ver nos estudos, aquela criança ela recebe já o nutriente, né, a proteína, o carboidrato, tudo certo, separado. Uhum. Mas na prática você vê que os bebês sentem cólica dependendo da alimentação da mãe, né? Uhum. Então acho que você tem que ir vendo como que vai o seu bebê, o que que ele Sensibilidade é a individual, sensibilidade dele, né? Isso. individualidade, né? E se é cólica E mesmo? se né? é cólica. Porque às vezes eu vou passar visita numa paciente que nasceu, é uma puérpera, e aí eu falo, e aí, como é que foi a noite? Nossa, ele teve cólica a noite inteira. Isso é o primeiro dia. Não Então, é assim, às ainda. vezes a falta Pois da é. informação, né? Uhum. Que às vezes não é cólica. Às vezes não é. Né? E esse amadurecimento, né? Que ele precisa. Tem algumas Uhum. coisas assim, antes da cólica, tem uma. Agora eu não me lembro o nome, mas existe uma. Vamos ter que trazer a Larissa A aqui. Larissa para falar. Existe aquela fase de amamentação que o bebê ele só tomava líquido e o que passava no trato gastrointestinal dele era o líquido amniótico. E de Uhum. repente ele começa a receber o alimento através do leite. E aí é uma adaptação. E é como assim, o corpo está entendendo como processar aquilo. Então tem aquela. Que é uma dorzinha que o bebê reclama, mas está ligado à amamentação inicial. Uhum. A cólica mesmo, ela é bem específica para você dizer que o bebê tem cólica. A partir do primeiro mês, dura até 3 meses. O bebê tem que ter 3 horas seguidas de choro intenso, sempre no mesmo horário, e tem que se repetir 3 vezes por semana no mínimo, para você dizer que é cólica do recém-nascido. Eu lembro que a Larissa, que é a pediatra das meninas até hoje, ela dizia, quando o seu bebê chorar, eu vou te dar 10 motivos. Você vai excluir todos e o último vai ser cólica. E realmente, então assim, o bebê chora por quê? Ele tem fome, ele tem fome. A comunicação dele, né? A comunicação. Ele tá com frio, ele tá com calor, ele tá entediado porque ele cansou que ele tá naquela posição. Ele, sei lá, tá com um negócio pegando na meia, ele tá com a fralda suja, ele fez cocô, ele fez xixi, ele quer ir pro teu colo, entendeu? São várias coisas. Quer mamar. Aí todo mundo acha chorou, é cólica. Sim, eu falo, às vezes a gente tá numa posição e fica dormente um braço. Pensa às vezes um bebê que ele vai chorar se acontecer isso com ele. Claro, Então, é a única resposta que ele tem, né? E Não, lá é cólica. Tem até um meme da internet que eu acho muito engraçado, que é assim, o bebê tá chorando. Não, ele fala assim, o bebê chorando, né? Imagina como é difícil a vida de um bebê. Ele tá com a testa coçando e vão lá e enfiam um peito na boca dele. Era só a testa coçando. Que coitado, o que ele vai fazer? Ele vai chorar. É minha testa aqui. Tá coçando, tem um bichinho me picando. O que ele Nossa. faz? Ele chora, tadinho. Então essa questão da alimentação, como eu falei, os estudos não mostram isso, né? De receber, porque eu comi feijão e ele teve cólica, eu comi isso. Mas a gente vê muitos relatos, né? Então, não sei, acho que você também passa por isso, né?
Elas Uma comentam. coisa específica. Eu falo, ó, se deu bebê, eu chupei laranja e deu cólica. Então, tira a laranja. Tem que O ser feijão, específico. às vezes a gente pede para fazer aquele negócio de deixar Remolho. na água, né? Mas, em geral, a orientação que eu dou, corta a cafeína, corta leite, vai colocando aos poucos e vai vendo como o bebê reage. E coma bem. Coma bem no sentido de comer saudável. Um prato de arroz com feijão, carne e salada é bom para todo mundo. Faz lá o teu café da manhã, toma um chazinho claro. Aquela mesma orientação. Come uma proteína de manhã com alguma coisa integral, come fruta, come verdura. É comer bem. Porque quem tá amamentando tem muita fome. Sim, muita fome. E muita sede, né? Muita sede, muita fome. Fome e sede. Isso é real. Eu amamentei bastante as meninas. Gente, tem hora que dá um desespero que você come o que você encontra na frente. Parece que o corpo pede assim, come, pelo amor de Deus. E aí se você souber o que comer certo, né? Saber a questão de densidade calórica, que eu falo que as pessoas acham que comer pouco é comer certo e às vezes não. Porque eu falo que às vezes um pouquinho de amendoim tem as mesmas calorias de um prato de arroz, feijão e carne. Então, se você aproveitar a época de amamentação para se alimentar direito, você consegue ficar bem nutrida, emagrecer, nutrir bem o seu bebê. E é só procurar uma orientação. Tem muita gente que não tem essa orientação. Aí entra muito a rede de apoio. Porque assim, ó, você está com um bebê recém-nascido. Você tem que ter alguém que te ajuda a fazer isso. Porque a mãe está focada no bebê. Então, às vezes, uma coisa que eu peço para gestantes, quando está no último mês, faz feijão e congela, faz arroz e congela, se organiza. Faz toda a compra do mês das coisas que não estragam e deixa lá. E faz um apoio. Se você tem uma mãe, uma sogra, uma tia, madrinha, alguém que consegue ir lá e fazer comida para você e deixar pronto, te levar alguma coisa. Ou hoje em dia a gente tem marmita, você consegue pedir, né, coisa fora. Porque é difícil. Às vezes o pai tem lá 5 dias de licença paternidade. Ele tem que trabalhar. É uma sacanagem, né? Eu lembro quando eu ganhei a Roberta, coitado, o Beto tinha que ir pro hospital e trabalhar. Não, e o pior é que daí a Roberta, nossa, ainda ficou internada com icterícia. Eu perdi meus 5 dias lá, lembra? Verdade, com a gente no hospital. Não fiquei quase nada em casa com você, trabalhei um monte. Nos primeiros dias, trabalhou um monte. Aí, assim, a minha sogra veio, minha mãe ajudou, minha cunhada, todo mundo vinha, ajudava. E assim, é bom visitar quem tá de neném recém-nascido, é ótimo. Você vai lá e ajuda a fazer alguma coisa para comer, organizar a casa, pega o bebê um pouquinho para a mãe descansar. Isso não tem preço. E essa rede de apoio, se não tiver, é muito difícil. A mãe que tá sozinha, que não tem alguém ali para fazer essa parte. Porque ela tá com fome, não tem tempo. Tá com aquele bebê pequeno. O que é mais fácil? Pega um pão, uma bolacha e vai, né? E pronto. Acontece isso. Então, realmente, essa rede de apoio e uma organização prévia ali é essencial, fundamental. Né? Acho que é isso, né? Tivemos uma conversa legal com a Laísla. Falamos de vários assuntos. Acho que vamos conseguir ajudar bastante gente também, né? Acho que sim. Foi quase uma consulta aqui. Pois é, nossa, adorei. Viu como o tempo passa? Pois é, né? Nossa, legal, muito, né? muito bom. Laísla, você quer deixar algum recado? Quer falar alguma coisa? Olha, como a gente está falando, né, já é para as gestantes, tentantes, puérperas, para as mulheres em geral. A alimentação saudável, né, ela está aí, ela cabe para todos, né, para todos nós. E ela muda não somente a parte estética, que o pessoal acha que é muito relacionado a somente estética, mas a saúde, né, a sua saúde, a sua disposição. Então, hoje em dia, não tem desculpa, porque nós temos muita informação, sabe? Dá para procurar bons profissionais, tem bons podcasts que ajudam a gente a ter muita informação. Então, você colocar uma alimentação saudável para você, para sua família, praticar atividade física, né? Eu acho que isso é fundamental para todos nós, não somente para as mulheres, né? Mas no geral. E eu acho que a nutrição, ela está aí. Eu falo que eu sou apaixonada pela nutrição porque a gente consegue mudar a vida da pessoa. Muitas pessoas que têm muito cansaço, estão desanimadas, elas arrumam a sua alimentação, elas transformam a sua alimentação e a alimentação delas transformam a própria vida delas. Então, eu acho a gente se sente muito bem legal. Se sente bem, se sente bem. Menos cansado, a pele fica mais bonita. Tudo, gente. Muitas coisas que você acha que está em outra melhora, está na alimentação. Até a parte psicológica, né?
Então, muda isso em você, procura essa mudança, você vai ver que várias áreas da sua vida vai mudar. Legal. Isso aí. Quer falar alguma coisa, não? Não, queria agradecer, fiquei muito feliz que você veio. Acho que foi bem bacana Muito bom. e muitas dicas legais. Uma gestante que eu vi isso aqui, ela ouve o que a gente fala em consulta, que Uhum, são as orientações uhum. iniciais. Exato. Né? A partir daí, depende muito da vontade de quem está lá, do outro lado. Isso aí. Não é Vai. fácil ser a gestante, ser a É. paciente, mas dá certo. Não é nada fácil. E nós entendemos bem isso, né? Aham. Mas a gente está aqui para ajudar. Isso aí. Né? Isso E quem aí. quiser, estamos aí ajudando as gestantes de Toledo e região, né? Isso aí. Graças ao online do Graças mundo. ao horário, exatamente, do mundo. Isso aí. Gente, Então tá obrigada, bom. tá? Valeu, Foi Laísa. um Obrigado prazer. você. Obrigada Obrigado pela por participação. ter a sua Quiserem disponibilidade de vir aí e Quiserem conversar com a gente. a minha presença, estarei disponível para o Joia. podcast. Tá, joia. Obrigado.